Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Benício Júnior e hoje vamos a uma aula de biologia sobre heredrograma, ok? Uma aula de genética. Então vamos entender primeiro no heredrograma a legenda. Então um quadradinho é o macho, círculo fêmea, um losango indefinido, se tiver entre colchetes adotado, se tiver um losango P gravidez, se tiver riscadinho, ele está afetado. Se tiver um traço na diagonal, falecido. Se tiver meio riscado, é um portador, ok? Uma ligação no meio é casamento. Se essa ligação estiver superior, são irmãos. E se essa for uma dupla ligação, é um casamento consanguíneo. Agora que vimos a legenda do heredrograma, vamos entender o que seja o heredrograma. É a árvore genealógica dos genes de uma família. Então, é uma árvore dos genes de uma determinada família. Observando recessividade ou dominância. E, claro, observando também os parentescos. Agora vamos tentar entender como no heredrograma você pode descobrir os genes de uma família. Como descobrir os genes? Primeiro, pais com genótipos iguais tendo filhos com genótipos diferentes, serão heterozigotos. Então veja o exemplo aqui. Os pais têm genótipos iguais, mas eles vão tender a ter filhos de genótipos diferentes. No caso aqui, esses aqui até são iguais, mas esse aqui é diferente, né? Então veja, esses são iguais entre eles, mas são diferentes dos pais, ok? Segundo, descobrindo-se a doença, ou ser normal e dominante ou recessiva, lembre-se, recebe um do pai e outro da mãe. Então, descobrindo-se a doença, se é doença ou se é normal, e é dominante ou recessividade, nós vamos entender o seguinte. Lembre-se que sempre uma dos alelos desse gene, do Azinho aqui, por exemplo, uma veio do pai e outra veio da mãe. Ok? Então, sempre vai vir uma da mãe e outro do pai. Ok? Agora vamos continuar entendendo aqui. Se os pais forem diferentes, sabemos que a doença é dominante. Tá? Se os pais forem diferentes, aí a gente vai saber que a doença é dominante. Vamos a um exemplo aqui. Os pais aqui são diferentes. Ok? E como tem um afetado aqui, a gente então sabe que essa doença é dominante. Um dos pais também tiver, se um dos filhos tiver e um dos pais também tiver, então também sabemos que essa doença é dominante. Então veja, um dos filhos tem, um dos pais tem, então é dominante. Metade dos filhos tiverem, se metade dos filhos tiverem, olha, veja, metade dos filhos desse casal aqui, então também é caracterizado por uma doença dominante. Apareceu uma em todas as gerações. Aqui tem pelo menos uma, aqui tem pelo menos uma, aqui tem pelo menos uma, aqui tem pelo menos uma. Então é uma doença dominante porque teve essas características aqui. Ok? Uma dessas características aí. Agora vamos entender de outra forma. Se os pais forem diferentes, saberemos que a doença é recessiva quando? Então vamos lá. Se os pais são diferentes, os pais aqui são diferentes. Vamos lá. Não aparecer em todas as gerações. Apareceu. Então é por isso que ela não é recessiva. Um quarto da prole apresentar doença. Se um quarto da prole apresentar doença. Então veja, um quarto da prole aqui não foi um quarto, então não é uma doença recessiva. Quando o filho for afetado e os pais forem normais, se tiver um casal o casal for normal e um dos filhos for afetado, a gente também sabe que é uma doença recessiva,
tá bom? Quando nós não soubermos, por exemplo, aqui eu não posso determinar quem ele é. Aqui ele pode ser azão, azão, ok? Ou ele pode ser azão, azinho. Então, como eu não posso definir, determinar realmente, então eu coloco azão, traço. Eu sei que pelo menos um azão ele tem por quê? Porque ele está afetado. Como ele está afetado e é uma doença dominante, então ele tem que ser riscado. Ok? Então valeu, até a próxima aula.